O assunto de hoje é timidez. Seu coração dispara, a boca seca e as palavras somem. Bem na hora em que você mais precisa falar, a voz simplesmente não sai. Soa familiar? Quantas vezes você já se calou em reuniões, apresentações ou conversas importantes por pura timidez, mesmo quando tinha muito a dizer? Você não está sozinho. Pesquisas indicam que aproximadamente metade da população possui algum grau de timidez. Esse silêncio involuntário que nos invade nos momentos críticos não é frescura nem falha de caráter. É resultado de mecanismos profundos no nosso cérebro. Hoje, vamos desvendar a neurociência por trás da timidez, entender por que travamos justamente quando mais precisamos falar e, principalmente, como superar esse bloqueio e soltar a sua voz. A timidez, no fundo, é medo. Medo de julgamento, de errar, de não ser aceito. Não por acaso, a palavra timidez vem do latim timeo, que significa temer. Ou seja, timidez é, essencialmente, sentir medo em situações sociais. E sentir um frio na barriga antes de interagir com os outros é normal. Um certo grau de inibição é até saudável, serve como freio social, impedindo comportamentos impulsivos ou inadequados. Por exemplo, é esse freio que nos faz pensar duas vezes antes de falar algo potencialmente ofensivo ou invadir o espaço alheio. Um pouco de timidez evita situações indesejadas e ajuda na convivência. Todo mundo sente alguma timidez em momentos de exposição, e isso não é algo ruim em si. O problema é quando esse medo cresce demais e paralisa você. Se a timidez virar um muro que impede suas relações, seu crescimento profissional ou pessoal, então precisamos entendê-la melhor e aprender a contorná-la. Do ponto de vista da neurociência, a timidez não é falta de vontade ou preguiça de socializar. É seu cérebro te protegendo. Imagine, por centenas de milhares de anos, estar em grupo significava sobrevivência. Ser rejeitado ou fazer algo errado socialmente poderia levar à exclusão da tribo, o que lá no passado era questão de vida ou morte. Por isso, evoluímos com um potente sistema de alerta para ameaças sociais. A principal estrutura envolvida é a amígdala, uma pequena região do cérebro responsável por detectar perigo e disparar emoções de medo e ansiedade. Quando você se vê em uma situação em que pode ser avaliado por outros, como falar em público ou conhecer gente nova, sua amígdala entra em ação e ativa a resposta de luta ou fuga. Na verdade, existe uma terceira opção: lutar, fugir ou congelar. E como em contextos sociais você não vai literalmente lutar nem fugir fisicamente, o que acontece? Você congela, seu corpo e sua voz travam. É por isso que, biologicamente, tendemos a nos calar quando o medo bate. É a reação arcaica de freezing, congelamento, diante de um predador, que nesse caso é o potencial constrangimento social. É curioso pensar que dar uma opinião numa sala de reunião, para o seu cérebro primitivo, equivale a enfrentar um tigre dentes de sabre. Na prática, você sente exatamente isso: coração acelerado, mão suando, rosto queimando. E a mente fica em branco. Quando a ansiedade social toma conta, acontecem várias mudanças no cérebro e no corpo. A amígdala, disparando sinais de alarme, faz suas glândulas adrenais liberarem adrenalina e cortisol, hormônios do estresse. Eles preparam você para lutar ou fugir. Seu coração bate mais rápido para levar sangue aos músculos, a respiração fica curta, os músculos tensionam. Só que sem ter para onde correr ou como lutar numa simples interação social, toda essa energia acaba virando tremedeira, rubor nas bochechas, aperto na garganta. A voz pode sair trêmula ou nem sair. Ao mesmo tempo, a parte racional do cérebro, o córtex pré-frontal responsável pelo pensamento lógico e pelo autocontrole, perde um pouco do comando. Em situações de medo intenso, o cérebro desliga processos cognitivos complexos para reagir mais rápido ao perigo. Pesquisas mostram que em pessoas com ansiedade social forte, o córtex pré-frontal fica menos ativo do que deveria e não consegue frear a amígdala diretamente. Ou seja, sua capacidade de raciocinar e encontrar palavras fica prejudicada bem na hora crucial. É por isso que dá aquele branco, como se as ideias evaporassem, quando todos os olhares estão sobre você. Não é falta de inteligência, é o cérebro em modo de sobrevivência, priorizando sentir o perigo em vez de pensar claramente. Saber disso já traz um alívio.
Entender que essa trava é fisiológica tira um peso da culpa dos ombros. Você não fica em silêncio porque não tem nada a dizer. Fique em silêncio porque o seu cérebro, exagerando na proteção, acredita que assim você estará a salvo. Interessante é que a neurociência tem identificado diferenças cerebrais nas pessoas mais tímidas. Um estudo da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, investigou o que acontece no cérebro de adultos extremamente inibidos. Os pesquisadores fizeram exames de neuroimagem, fMRI, enquanto mostravam fotos de rostos desconhecidos para pessoas tímidas e pessoas extrovertidas. Descobriram algo notável. Nos indivíduos tímidos, duas áreas, o amígdala e o hipocampo, apresentavam um funcionamento peculiar. Essas estruturas, ligadas ao medo, amígdala, e à memória, hipocampo, geralmente ficam bem ativas ao encarar um rosto novo, mas tendem a se acalmar conforme aquela face se torna familiar. Nos participantes extrovertidos do estudo, foi exatamente isso que ocorreu. Após repetidas exposições às mesmas fotos, o cérebro deles relaxou, sinal de que já não via mais novidade ou ameaça. Nos tímidos, porém, a atividade da amígdala e do hipocampo permanecia alta, como se cada foto fosse sempre a primeira vez. Em outras palavras, o cérebro do tímido demora mais para perceber que uma situação social já é conhecida e segura. Ele continua em alerta, tratando até estímulos familiares como se fossem novos e potencialmente perigosos. Esse achado ajuda a explicar por que pessoas tímidas custam a se soltar mesmo entre conhecidos, ou por que cada novo encontro gera tanto frio na barriga. É como se o cérebro delas tivesse dificuldade de se acostumar e dizer: ok, isso não é um bicho-papão, posso ficar tranquilo. Essa diferença neurológica pode ser uma das raízes da timidez mais profunda e até da fobia social, segundo os pesquisadores. Mas lembre, diferente não significa defeituoso. Significa apenas que o cérebro tímido opera em um modo de proteção intensiva. Isso levanta a questão: de onde vem essa timidez toda? Por que alguns já nascem ou se tornam mais tímidos que outros? A ciência aponta que a timidez é um traço construído pela interação entre genética e ambiente. Algumas pessoas já nascem com uma predisposição. Bebês e crianças pequenas têm diferentes temperamentos, e há os que são naturalmente mais sensíveis, cautelosos, esquentam mais devagar em novas situações. Esse temperamento mais reativo pode ser a base biológica da timidez futura. No entanto, predisposição não é destino. O que realmente molda a timidez de alguém são as experiências de vida. Por exemplo, um estudo com crianças temperamentalmente reativas mostrou que elas desenvolviam timidez principalmente se enfrentassem certos estressores sociais na infância. Quais fatores? Coisas como o bullying na escola, pais muito críticos ou abusivos, traumas de infância ou ambientes superprotetores estão entre os ingredientes que podem cultivar a timidez. Imagine uma criança que, ao tentar se expressar, é ridicularizada. Seu cérebro aprende rapidinho que é melhor ficar quieto para não se machucar de novo. Ou um jovem criado com tanto zelo que nunca precisou enfrentar desconforto. Ao sair da bolha, ele não tem habilidade para lidar com estranhos, e aí recua, com medo. Assim, cada história de timidez é única, mas geralmente envolve uma combinação de tendência inata e aprendizados sociais. Timidez não é culpa de ninguém. Muitas vezes foi a estratégia que a pessoa encontrou para se sentir segura em contextos onde se sentia vulnerável. Conforme a vida passa, esse comportamento vai se auto-reforçando. Cada vez que você evita falar por timidez, não levantando a mão na aula, ficando no canto em uma festa, desistindo de uma oportunidade por medo, você sente um alívio momentâneo. Ufa, escapei daquela situação desconfortável. E adivinha, seu cérebro adora recompensas. Esse alívio reforça a ideia de que silêncio é igual segurança. É por isso que a timidez pode virar um círculo vicioso difícil de quebrar. Neurocientistas descrevem isso como um padrão neural aprendido. Suas sinapses se moldam à repetição daquele comportamento de recuo. Cada hesitação e cada fuga acrescentam um fio a mais na tapeçaria da timidez, tornando o padrão mais forte e automático. Há quem nem perceba o quanto a timidez está limitando sua vida, porque ela vira uma companheira silenciosa, uma pedra que se carrega em silêncio, impedindo a pessoa de alçar voos mais altos. Essa frase, de um autor anônimo, ilustra bem o peso invisível que a timidez excessiva coloca nas nossas costas.
oportunidades perdidas, sonhos engavetados, relacionamentos não iniciados, tudo por causa de um medo que nos cala. Mas, se por um lado esse padrão é poderoso, por outro temos motivos de sobra para ter esperança. Nada no cérebro é definitivo. A incrível notícia que a neurociência nos traz é a da neuroplasticidade. Nosso cérebro é capaz de se reorganizar, criar novas rotas e mudar padrões ao longo de toda a vida. As conexões que sustentam a timidez não estão gravadas em pedra, são maleáveis e adaptáveis. Pense no seu cérebro como um jardim ou uma floresta de caminhos. Os hábitos tímidos criaram trilhas bem marcadas ali, de tanto você percorrê-las. Mas trilhas novas podem ser abertas e as antigas, pouco a pouco, deixadas de lado até se cobrirem de mato. Timidez não é um destino imutável, e sim um roteiro que pode ser reescrito. Por mais enraizado que seja o seu medo de falar, ele é apenas uma resposta aprendida do seu cérebro. E tudo que é aprendido pode ser reaprendido ou desaprendido. Essa mudança não ocorre da noite para o dia, mas é totalmente possível com as estratégias certas e perseverança. Lembre-se, você não é tímido. Você está tímido neste momento da vida e isso pode mudar conforme você evolui. Vamos então às estratégias práticas, embasadas na ciência, para superar a timidez e destravar sua voz. O primeiro passo é entender e aceitar a sua timidez, em vez de se condenar por ela. Olhe para dentro e reconheça. Ok, eu fico ansioso nessas situações, sinto medo mesmo. Perceba quais momentos disparam esse sentimento. Pode ser falar com estranhos, discordar de alguém, paquerar, etc. Essa autoanálise já é poderosa, porque muitas vezes a timidez opera no automático, e trazê-la para a consciência enfraquece o piloto automático. Aceitar não é conformismo, e sim reconhecer sem drama que a timidez faz parte de você, provavelmente por bons motivos do passado, mas não precisa definir seu futuro. Tire o rótulo negativo. Ser tímido não faz de você pior que ninguém. Provavelmente você tem qualidades ligadas a isso. Costuma ser mais observador, um bom ouvinte, sensível, qualidades valiosas. Portanto, troque a autocrítica por um olhar mais gentil sobre si. Você é um adulto corajoso por decidir enfrentar algo que te assusta. A coragem, afinal, não é a ausência de medo, mas agir apesar do medo. Com esse novo mindset, a timidez deixa de ser um monstro desconhecido e vira um velho conhecido seu, que você pode manejar. Em seguida, partimos para a ação gradual. O segredo para reprogramar seu cérebro medroso é a exposição progressiva e enfrentar o temido passo a passo, em doses que você consiga tolerar. Isso permite que seu cérebro vá se ajustando sem entrar em pânico extremo. Por exemplo, se falar diante de um público grande é impensável hoje, comece falando em grupos menores. Participe mais de conversas entre amigos, dê sua opinião em uma reunião pequena no trabalho. Se até isso for difícil, comece menor ainda. Pratique pequenas interações no dia a dia, cumprimentar o vizinho, puxar assunto breve com um colega, ou fazer uma pergunta boba em público só para se acostumar a ouvir sua própria voz na frente dos outros. Essas pequenas atitudes cotidianas constroem confiança. Vá devagar, mas vá. Não precisa se jogar de paraquedas logo de cara. Apenas tente algo novo sempre que puder, nem que seja algo sutil. Cada situação enfrentada é uma vitória do seu cérebro racional sobre a amígdala alarmista. E é importante notar, quando você realmente encara o medo, quase nunca o cenário catastrófico que imaginou acontece. Com o tempo, seu cérebro começa a acostumar. Aquela apresentação na faculdade que antes te deixava sem dormir, hoje talvez te dê só um friozinho na barriga. Por quê? Porque você dessensibilizou o temor através da repetição. Tal como quem tinha pavor de dirigir e, após semanas no volante, passa a dirigir no trânsito sem pensar muito. O desconhecido tornou-se familiar. No jargão neurocientífico, você enfraqueceu as sinapses do medo e fortaleceu outras de coragem e domínio. E se em algum momento o nervosismo vier forte, lembre-se, ele atinge um pico e depois tende a cair. Deixa a onda passar e verá que logo você recupera o controle. Persistir é chave. Cada pequeno passo sustenta o próximo. Outra ferramenta essencial é a reestruturação cognitiva, que nada mais é do que mudar a conversa dentro da sua cabeça. A timidez frequentemente vem acompanhada de um diálogo interno negativo. Todo mundo vai me achar ridículo, vai dar branco, vai ser um fiasco, eu não consigo. Esses pensamentos são como combustível para a ansiedade.
por isso, pratique identificar e questionar essas crenças. Quando sua mente disser, vou falhar, responda, eu não posso prever o futuro. E se der certo? E se eu mandar bem, ou pelo menos aprender algo? Se pensar, vão me julgar, lembre-se, as pessoas estão muito mais preocupadas consigo mesmas do que com você. Essa é a verdade. E mesmo que alguém julgue, a opinião deles não define seu valor. Substitua, não sou bom o suficiente para falar, por tenho algo a acrescentar, mesmo que seja simples. Se a frase automática for, sou muito tímido, não nasci para isso, reformule para, estou aprendendo a me expressar, cada dia fico melhor. Pode parecer bobo, mas essas mudanças de linguagem sinalizam ao seu cérebro uma nova realidade. Aos poucos, sua autoestima vai crescendo e o medo diminuindo. Foque também nas pequenas vitórias e feedbacks positivos para reequilibrar sua percepção. Tendemos, na timidez, a supervalorizar qualquer olhar torto e ignorar um sorriso de apoio. Então, deliberadamente, preste atenção nos sinais de aceitação. Aquele colega que concordou com a cabeça enquanto você falava, a pessoa que ouviu atentamente, ou até um elogio direto que alguém fez sobre uma ideia sua. Guarde essas memórias boas. Elas são antídotos contra a voz interna crítica. Lembre-se, você já convenceu seu cérebro de muita negatividade ao longo dos anos. Agora é hora de alimentá-lo com novas evidências de que você pode sim se comunicar bem e ser apreciado por isso. Além do trabalho interno, há algumas estratégias práticas que ajudam a driblar o nervosismo na hora H. Uma delas é preparação. Se você tem uma situação social desafiadora chegando, uma entrevista, uma apresentação, uma festa onde não conhece ninguém, prepare-se com antecedência. Pesquise sobre o assunto que vai falar, ensaie em voz alta o que pretende dizer nos primeiros minutos, ou até simule perguntas e respostas difíceis. Se for o caso, escreve um roteirinho ou tópicos-chave para se apoiar. Essa preparação prévia dá ao seu cérebro uma sensação de familiaridade na hora do evento, diminuindo a incerteza que gera ansiedade. Outra dica é chegar um pouco antes e se ambientar. Cumprimente uma ou duas pessoas, familiarize-se com o local. Isso engana o cérebro a achar que já está entre amigos. Técnicas de respiração e relaxamento também são grandes aliadas. Antes de falar, experimente inspirar profundamente pelo nariz, contando até 4, segurar 2 segundos e soltar o ar pela boca contando 6 ou 8. Faça isso algumas vezes. A respiração lenta ativa o sistema parasimpático, que desacelera os efeitos da adrenalina, fazendo você se sentir mais calmo. Você pode também usar um pequeno truque mental. Quando estiver diante do público, ao invés de imaginar todo mundo te julgando, imagina que são os seus conhecidos ou que você está explicando algo para um amigo próximo. Essa mudança de perspectiva torna a cena menos assustadora. Durante a interação, desvie o foco de si mesmo. Escute ativamente o que o outro diz. Observe a reação genuína das pessoas ao conteúdo e não a você. Quando nos concentramos só em nós, na nossa voz, no nosso jeito, ficamos mais ansiosos. Ao focar no assunto ou no interlocutor, a autoconsciência excessiva diminui e a naturalidade aparece. E lembre-se, ao final de cada desafio enfrentado, de se recompensar e celebrar. Saiu algo atrapalhado? Não importa. Você teve coragem e fez o que precisava. Comemorou internamente essa conquista? Faça isso. Seu cérebro registra essa celebração como uma recompensa, consolidando o aprendizado positivo. Pode ser se presentear com algo que goste ou simplesmente um reconhecimento. Mandei bem, estou progredindo. Cada vitória, por menor que pareça, é um tijolinho construindo a sua confiança. Por fim, tenha paciência e seja bondoso consigo mesmo nesse processo. Superar a timidez realmente é uma jornada, não é um passe de mágica. Haverá dias fáceis e dias difíceis. Pode ser que em certo momento você se solte bastante e em outro tenha uma recaída de travar. Tudo bem, o progresso não é linear, mas continua sendo progresso. Não compare sua evolução com a dos outros, compare consigo mesmo. Hoje você está um passo adiante de onde estava ontem. E mesmo a timidez tendo as suas limitações, não veja ela como inimiga absoluta. Ela fez parte de quem você é e certamente te trouxe aprendizados, empatia e humildade. Agora você está aprendendo a colocá-la no lugar devido, não mais como algo que te controla, mas como algo que você controla. E lembre-se, você tem uma voz única e o mundo precisa ouvi-la. Aquilo que você tem a dizer pode fazer diferença para alguém, mas só vai fazer se for expresso.
Então, dê a si mesmo essa chance. Sua voz merece ser ouvida. Gostou desse mergulho na neurociência da timidez? Então curta esse vídeo e compartilhe com aquela pessoa especial que você sabe que passa por isso. Vamos espalhar esse conhecimento e motivação. Inscreva-se no canal Neurovida para mais conteúdos inspiradores sobre como nosso cérebro influencia a nossa vida e como podemos transformá-la. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários suas experiências ou dicas de superação da timidez. Vamos criar uma comunidade de apoio. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Você não está sozinho nessa jornada e aqui no Neurovida nós acreditamos em você.